Bom dia, seja muito bem-vinda a mais um Café com a Lana Monteiro. Eu já peguei o meu aqui para a gente começar a nossa conversa e eu espero que você também já tenha pegado o seu para a gente começar a bater um papo bem legal. Hoje vamos conversar sobre o autocuidado da mulher empreendedora. Você que dá conta de uma empresa é difícil, dar conta de uma casa, dar conta da sua rotina. Se você é mãe, fica mais difícil ainda, porém a gente tem que cuidar de nós mesmos, porque se a gente não tá bem, nada vai bem, nosso serviço não é bem prestado, nós não conseguimos dar o nosso melhor aos nossos clientes. E eu separei 6 tópicos que eu considero importantíssimos para que esse autocuidado esteja em dia. O primeiro deles é um sono de qualidade. Se você é uma mulher empreendedora, você precisa dormir bem. Porque quando você dorme, é quando o seu músculo se regenera, é quando alguns hormônios seus são produzidos, é quando tudo aquilo que você estudou, captou e planejou para a sua empresa é guardado na nossa memória. Então, se você não tem um sono de qualidade, você não consegue produzir bem, consequentemente, você passa o dia seguinte muito cansada, muito exausta, sem ânimo, e aí esse ciclo vicioso acontece e você nunca consegue produzir da forma mais inteligente possível. Então, se eu fosse definir um primeiro ponto, dormir bem seria muito importante para esse autocuidado. Quando vamos para um segundo ponto, vem falar de algo muito importante, que é algo que eu domino: alimentação saudável. Se alimentar de forma saudável é muito complexo, não é tão simples quanto parece, porque não é só calorias. Quando se fala em alimentação saudável, a gente fala de um aporte adequado de vitaminas e minerais, a gente fala de uma ingestão adequada de fibras, de proteínas, de carboidratos, de lipídios, a gente fala de menos fast foods e mais alimentos caseiros e preparados na hora, né? Então, é muito complexo também quando se fala de financeiro, porque hoje muitos alimentos estão muito caros, então isso inviabiliza essa compra de produtos mais saudáveis. Mas, no geral, ter uma alimentação saudável é importantíssima. E a melhor forma de você ter uma alimentação mais saudável e a melhor alimentação para você especificamente é ter um acompanhamento de uma nutricionista. Então, se você é empresário e não tem, fala comigo que eu atuo nessa área e eu posso te ajudar. Fora isso, existem alguns suplementos também que vão te ajudar a adequar aquilo que não está adequado de acordo com os seus parâmetros de exame de sangue, por exemplo, e que vão fazer com que você tenha uma produtividade mais inteligente, tanto na sua vida pessoal quanto no seu trabalho, tá? Então, ter uma alimentação saudável seria o segundo ponto para ter um autocuidado efetivo. Terceiro ponto, e que eu amo de paixão: exercício físico. Exercício tem que ser algo regular. O que é regular? Pode ser 2 vezes na semana, pode ser 3, 5 ou mais. Mas você precisa se manter ativo. Principalmente quando você é uma empresária que passa muitas horas do seu dia sentada, ou seja, tendo um comportamento sedentário. Quando você tem esse comportamento sedentário muito grande em relação às horas do seu dia, é imprescindível que você tenha exercício físico na sua rotina. Porque você passa a maior parte do seu dia sem gastar energia nenhuma. E às vezes aquele excesso de peso que incomoda a gente, que diminui a nossa autoestima, aquelas gordurinhas que a gente fica tão incomodada, às vezes é só um exercício físico que resolve, porque você não está gastando energia no seu dia. Embora o nosso cérebro, quando vai raciocinar, vai planejar, vai executar algumas ações, ele demanda energia, ainda assim o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. Então você precisa sim se exercitar. E fora que quando você se exercita, você libera alguns hormônios do prazer que são essenciais para um dia produtivo, para um dia bom, para um dia feliz e que você tenha bons resultados na sua empresa, tá? Quarta coisa que quem é meu paciente sabe, quem é empresário e anda comigo também sabe: ingestão adequada de água é essencial. Tá aqui a minha filhinha, que não me abandona, inclusive já vou encher ela de novo. Gente, beber água é essencial. Beber água te ajuda a respirar, beber água te ajuda a se manter hidratada, beber água melhora a aparência da sua pele, beber água melhora o seu trânsito intestinal, beber água ajuda você no ganho de massa muscular, porque o nosso músculo ele sim precisa de água. Enfim,
Água é essencial até para o nosso cérebro funcionar melhor, o nosso corpo funcionar melhor. Se nosso trânsito intestinal funciona bem, nosso cérebro vai bem. Nosso intestino é conhecido como nosso segundo cérebro. Então, se a gente tem constipação intestinal constante, se a gente não evacua do jeito correto, a gente não consegue raciocinar bem. Porque as bactérias que estão no nosso organismo, no nosso intestino, que ele sim é formado por bactérias, elas têm que estar saudáveis. E não tem nada que deixe o nosso intestino mais saudável do que uma ingestão de água adequada. Se você não sabe qual é a ingestão adequada para você, faz um cálculo bem rapidinho. Se você não se exercita, você vai calcular 35 vezes o seu peso corporal e você vai ter a quantidade de água mínima que você deveria ingerir. Se você se exercita frequentemente, vai ser 45 vezes o seu peso corporal. E assim você chegará à quantidade de água ideal para o seu corpo, minimamente, tá? Você pode passar disso. Quinto ponto que eu amo também: tempo de qualidade para você mesma. Quando você é mulher, empreendedora, mãe, esposa, tem demanda na igreja, tem demandas familiares ou de parentela para resolver, é muito comum a gente se deixar de lado, porque a gente cuida muito dos outros e esquece de cuidar de nós mesmas. E é pensando nisso que eu deixo bem claro: se você não tá bem, nada vai bem. Então você precisa ter tempo de qualidade para você. E ter tempo de qualidade para você pode variar de não querer fazer absolutamente nada, até querer ler um livro, ir para um cinema sozinha, e tomar dar um mergulho na praia, sair para tomar um cafezinho numa cafeteria bem bonita, bem aconchegante. Ter tempo de qualidade para você é essencial, tá? Quando eu digo de qualidade para você, não é chamar o marido para ir junto, não é chamar o filho para ir junto. Sim, você tem que ter momentos bons com sua família, sim, mas ter um tempo sozinha é fundamental. Esses 5 pilares que eu falei, essas 5 coisas que eu acabei de comentar, para mim seria a base fundamental para ter autocuidado, né? Sendo mulher, seja empreendedora ou não, mas principalmente quando se é empreendedora. Porque se você não tem horário de entrar no trabalho, não tem horário para sair, não tem chefe mandando você fazer as coisas, você acaba atropelando e esquecendo desses 5 pontos. O 6º ponto faz parte do autocuidado, mas é o ponto que as pessoas acham que significa cuidar de si mesma. Skincare, hair care, que é cuidar dos cabelos, cuidar da pele, fazer as unhas, fazer massagens corporais, drenagens, etc. Sim, isso é autocuidado também. Mas às vezes as pessoas acham que autocuidado é só isso, e não. Isso é uma parte fundamental do autocuidado. Por quê? Ter unhas feitas, o cabelo hidratado e bem cuidado e penteado, ter o rosto bem cuidado, hidratado, o cabelo, tudo bonitinho, faz toda a diferença. Porque nós somos mulheres, na sua grande maioria são vaidosas. E ser vaidosa, se sentir plena, se sentir linda, se sentir bem cuidada, tá com a autoestima lá em cima, faz total diferença. Sabe por quê? Se você não tá se sentindo maravilhosa, se você não tá com a autoestima lá em cima, você não consegue fechar aquele negócio difícil, que você está há tempos tentando fechar aquele acordo, aquele negócio, aquele investimento. Você não consegue fazer isso porque você está se sentindo tão mal, está tão para baixo, que isso reflete nas suas ações, nas suas decisões, na sua fala, no seu olhar. E ninguém quer investir numa mulher que não se sente maravilhosa, que não se sente poderosa. Então você precisa cuidar de você mesma, se sentir maravilhosa, andar maravilhosa. E mesmo que internamente hoje você não esteja se sentindo dessa forma, às vezes o externo estando bem, a gente consegue trazer isso para dentro e vice-versa. Mas uma coisa é clara: o principal é que você esteja com o interno bem, que lá dentro você esteja se sentindo maravilhosa, porque a gente externa, a gente brilha, a gente fala, a gente reflete aquilo que o nosso coração está cheio. Então, esses são os pontos principais para o autocuidado da mulher empreendedora. Eu poderia ainda hoje aqui dizer sobre como atingi-los, né? O que seria importante numa lista de prioridades adquirir, mas eu vou deixar isso para uma próxima conversa. Na nossa próxima sexta-feira, a gente conversa sobre como conseguir manter a nossa rotina, esse autocuidado, e no que investir para que isso realmente aconteça e seja efetivo. Então é isso, vamos terminar de tomar o nosso cafezinho.
Vamos dar conta das nossas demandas diárias, mas sem esquecer que se você não está bem, nada vai bem. E você é a base da sua empresa, você precisa estar em primeiro lugar. Lembra da listinha? Saúde, família e trabalho? Não inverte a ordem, não esquece isso, que você é o centro do seu trabalho, da sua família, e você precisa estar bem, porque senão você não consegue cuidar de mais ninguém. E se a gente for parar para pensar, só um parênteses antes da gente encerrar essa conversa, na Bíblia Deus diz que o principal mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Não tem como a gente amar o próximo se a gente não está se amando, se a gente não está cuidando de si. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim? Como é que eu vou amar o outro se eu não estou me amando? Então, se amar em primeiro lugar é um mandamento divino. E se eu fosse você, eu levava isso em consideração, porque isso faz toda a diferença. Quando eu percebi que eu não estava me amando, que eu não estava me priorizando, que eu não estava me valorizando, eu mudei, eu vi o quanto eu estava mal por isso, e quando eu passei a me valorizar, a me cuidar, a me priorizar, as pessoas começaram a fazer isso comigo. Porque a gente, na nossa rotina, age muito como espelho. A gente faz aquilo que as pessoas fazem com a gente. Então, se a gente se valoriza, os outros valorizam a gente também. Se a gente se ama, os outros amam a gente também. Se a gente se cuida, a gente influencia outras pessoas a cuidarem delas também. E não. O nosso principal papel é conseguir deixar mais pessoas bem cuidadas, bem amadas, bem valorizadas. Então é isso, gente. Um ótimo dia para vocês e vamos aqui continuar construindo juntas uma vida saudável, prazerosa e próspera. Um excelente bom dia.